Eles já viajaram por países aqui da América do Sul, levando a palavra de Deus, implantando bases do Joad, e eles têm muita coisa para compartilhar conosco. Então gostaria que vocês recebessem eles nessa noite. Estão dispostos, sim ou não? Então estenda suas mãos para cá, vamos abençoar a vida deles. Pai, nós queremos te agradecer e abençoar, Senhor, a vida do Grayson e a vida da Lu. Conduza eles, Pai, nessa noite com sabedoria. Uma palavra revelada da parte do Senhor para as nossas vidas, Pai. Para que nós sejamos inspirados, para que nós venhamos a voltar a amar o perdido, Pai. Para cumprir, ó Deus, o ide do Senhor, assim como nós vimos a Tua palavra nessa noite, Pai. E que o Senhor nos use, que o Senhor derrame graça, e que nessa noite seja uma noite, Pai, em que o Senhor vai, ó Deus, avivar novamente aqueles corações adormecidos, aqueles que estão mornos e aqueles que estão frios, para que verdadeiramente possam, ó Deus, pegar fogo dentro de si, para Deus inundar, para Deus incendiar outras vidas e outros corações também, em nome de Jesus. É o que te pedimos e agradecemos. Amém. É com vocês. Aleluias. Boa noite, igreja. Boa noite. Os irmãos podem ficar à vontade. Nós queremos já agradecer pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês nessa noite, aqui em Estância Velha. Nós somos daqui, moramos aqui pertinho, mas congregamos na sede em Novo Hamburgo já há muito tempo. E talvez para vocês hoje vai ser um pouquinho diferente, nós estamos aqui os dois e vamos fazer uma interação, são dois pregadores, Mas isso não quer dizer que o culto vai se estender, tá bom? Eu já peguei a frente, porque se fosse o Grayson, sim, a gente poderia ficar umas 3 horas. Mas como eu vou tentar, eu faço mais resumido, então eu vou seguir, eu sou mais técnica, então eu vou seguindo assim, o roteirinho. Mas ele vai falar também, então a gente vai interagindo aqui, mas a gente se entende, não se preocupem. Ele fala, eu falo e eu vou fazendo a gente ficar no roteiro para cumprir o tempo aqui, tá bom? Então nós queremos, como o pastor Ney já falou, nós queremos compartilhar um pouco assim do trabalho missionário que não só nós fazemos, que o Ministério Batista Cristo é a Vida faz, certo? Porque muitas pessoas pensam que, até dizem algumas falas, o Ministério Batista não faz missões. Sim, nós fazemos missões de diversas formas. E nessa noite também a gente quer trazer um pouquinho desse conceito do que é fazer missões, para que vocês entendam que todos nós somos missionários. No Ministério Batista, bom, deixa eu me apresentar então. Eu sou a Luciane, esposa do Grayson. Somos casados há 22 anos. Nos convertemos lá em 2001, estamos no Ministério Batista, então, desde 2001. E estamos no Ministério Joad também desde 2001. Então, são 23 anos de Ministério Batista e de Ministério Joad. E em 2015 nós somos consagrados como missionários. Assim como temos pastores, temos evangelistas no Ministério Batista, temos diáconos, ministros, somos consagrados missionários. E em função dessa história que a gente vai estar compartilhando com vocês nessa noite. Então, quer dar uma boa noite, Grayson, antes de eu continuar? Liga aí. Dá uma boa noite, pelo menos. Som, boa noite. Ela disse que eu falo mais, mas tu viu que ela fala bastante também, tá? Gente, é uma honra para mim estar aqui compartilhando um pouquinho que a gente viveu e vive hoje no Ministério, como a Luciane falou, 23 anos. E vendo essa movimentação, a gente foi chefe funcional aqui, tá, em Estância Velha. Se vocês repararem, tem umas fotos nossas aqui, lá embaixo, tem uma fotinha lá. Então, nós somos de Estância Velha, mas a nossa vida é em Novo Hamburgo. Mas eu amo Estância Velha, tá? Tá no meu coração aí. Gente, e a gente quer trazer assim um pouquinho, do que a gente vive e já viveu. E como foi falado no altar aqui no louvor, realmente trazer isso para a vida de vocês é ser missionário no nosso trabalho, na nossa casa, na nossa universidade, onde você estuda, e que a gente possa transmitir isso. Missão é isso, que a gente possa fazer lá no nosso trabalho. Amém? Bom, então, como eu disse, o Ministério Batista tem muitas frentes de trabalho missionário. Nós temos a capelania. A capelania faz visitas, que visita hospitais, visita lares, visita casas, visita pessoas que estão em necessidade. Nós temos o trabalho da Escola Batista, a EBCV, na sede, aqui em Estância Velha. O trabalho também é um trabalho missionário, porque muitos pais
não cristãos, através do trabalho feito pela escola, conhecem a igreja, conhecem a Cristo. Então, é um trabalho missionário. O Ministério Joad, o qual nós fazemos parte, né? O Ministério Joad, hoje, ele não existe. Ele nasceu na sede em Novo Hamburgo, ele nasceu no MBCV lá em 1994, mas hoje o Ministério Joad tem bases em 8 países. Ele leva a visão que é do Ministério Batista, e leva essa visão que nasceu dentro do Ministério Batista de redenção de juniores e adolescentes, de evangelizar crianças, juniores e adolescentes. Ele leva esse trabalho para 8 países, são mais de 100 bases, são mais de 41 denominações. Hoje são 41 denominações. Denominações são igrejas, né? Tipos. Então, a gente tem Igreja Metodista, Batista, Assembleia de Deus, Quadrangular, várias igrejas independentes, e todas elas com essa mesma visão, né? Trabalhando o Joad exatamente como nós fazemos aqui. Então, isso é um trabalho missionário, né? E a nossa história se desenvolveu, então, dentro do Joad. E puxando o gancho aqui para começar essa história, que tem muito a ver, né? E também nós temos os campos missionários do MBCV, também são, né, um tipo de missão. Porque a visão original nasceu lá na sede, e depois ela foi se expandindo. Aqui, Estância é um campo missionário do MBCV. Então, de lá, foi enviado alguém para cá, que começou um trabalho e que formou a igreja, que plantou essa igreja. Foi plantada por onde? Pelo Joad, pelo Ministério Batista sede, né? E nós temos um campo missionário hoje na Bolívia. Vocês sabiam que o MBCV tem uma igreja em Trinidad, na Bolívia? Quem sabe? Levanta a mão. Parte sabe, parte não, né? Então, e a nossa história está muito ligada a esse campo missionário, né? Então, dentro do Joad, nós temos a missão do Joad, nós temos uma visão e uma missão. A visão é o nosso objetivo, que é redenção do junior e adolescente para Cristo. E a missão é o como a gente faz isso. Então, esse como, ele está baseado no versículo que o pastor Ney acabou de ler aqui, Marcos 16:15. E muita gente não sabe que esse versículo ele faz parte, ele é a grande comissão de Jesus. Então, dentro do Joad, a gente fala isso, que nossa missão é desenvolver o caráter de Cristo no junior e adolescente para que ele venha a encarar com seriedade a grande comissão, que é essa instrução de Jesus, Marcos 16:15. Jesus disse, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Então, é um trabalho de discipulado. O que nós fazemos com os juniores e adolescentes dentro do Joad é um trabalho de discipulado, fazendo com que eles entreguem o coração a Cristo, que eles desenvolvam o caráter de Cristo e que, assim, eles sejam agentes missionários dentro da sua família, dentro da sua escola e em todo lugar. Que eles encarem essa grande comissão. Só que tem um detalhe aqui, hoje em dia, pasmem, talvez, não é só aqui, mas no mundo, em geral, no mundo hoje, 70% da igreja não sabe o que é a grande comissão. A grande comissão de Jesus. A grande comissão de Jesus, que é esse versículo de Marcos 16:15, foi a última instrução que Jesus deu antes de subir aos céus. O irmão pode continuar ali. Ele falou, né, ide por todo mundo, pregar o evangelho. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas. Pode passar, irmão. Pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. De fato, o Senhor Jesus, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à destra de Deus. E fim, foi a última palavra de Jesus. Essa é a instrução que Jesus deixou para a igreja. Os seus discípulos estavam lá, assistindo ele subir ao céu. Ele deu essa instrução e foi recolhido, foi para o céu. E então, essa é a grande comissão. E essa grande comissão, essa instrução, que foi a última coisa que Jesus disse, vão lá e façam isso. Foi esse recado. Vão e preguem o evangelho. Vão e compartilhem a minha palavra. Vão e levem essa mensagem àqueles que não conhecem. E todo aquele que crer e for batizado será salvo. Então, essa grande comissão foi a última instrução de Jesus. E hoje em dia, em 2023, teve um grande evento de jovens em São Paulo. E nesse encontro, que foi um grande movimento, que é um movimento internacional que acontece, que é o Descend, que de tempo em tempo acontece em algum país. Em 2023 foi no Brasil. E é incrível, atingia jovens, ali, adolescentes e jovens até 30 anos, uma média assim, né?
E a nova geração, a geração de jovens atual, 90% não sabia o que é a grande comissão, sendo que essa é a principal instrução para um cristão. Né? A principal instrução que Jesus deixou para um cristão foi essa. 90% dos jovens não sabia. E, em geral, no mundo, 70% da igreja não sabe. Que é essa instrução, que é esse o que nós viemos aqui fazer. Nós viemos aqui, nós estamos aqui para isso. Né? Estamos aqui para conhecer Jesus, para nos fortalecer, para nos preparar, para cumprir com o ID, para cumprir com essa instrução. Então, Charles Spurgeon, que é um grande pregador, escritor cristão, né, nasceu na Inglaterra e tem muitos livros, mais de 135 livros, e é uma grande referência cristã no mundo, né? Ele disse: todo cristão ou é um missionário ou é um impostor. Se você é cristão e você não faz missões, então você não é um cristão de verdade. Não sou eu que estou dizendo, tá, gente? Não é para ofender. Mas é essa referência bíblica, né, de Charles Spurgeon. Por quê? Porque ele entendia que na vida de um cristão não tem espaço para inatividade. Não tem espaço para você ser cristão e não compartilhar a sua fé e aquilo que você conheceu e aquilo que você está recebendo com as outras pessoas. Então, nós não somos impostores. Nós estamos aqui na igreja aprendendo, recebendo, para sair daquela porta para fora e compartilhar isso no nosso dia a dia. Viver a nossa vida cristã de verdade é isso. É compartilhar, é praticar esse ID em todos os lugares e de todas as formas. Pregando também, mas vivendo a palavra, vivendo a nossa vida. Então, eu vou contar um pouquinho então vamos contar, né, sobre uma das nossas viagens à Bolívia, que parece assim uma grande aventura, né, mas que tem a ver com a implantação da igreja lá e também com esse chamado, né, com o ID. Então, eu pedi ajuda para o irmão ali do telão, vou ter que ir te dando sinal, né, para a gente ir passando aí os slides, trouxe algumas fotos para poder compartilhar para que vocês entendam, né, para ficar mais entendível. Bom, em 2011, o Juad foi implantado na Bolívia, em Santa Cruz, que é uma grande cidade. Eu acho que ela perde só para São Paulo, mas tem 2 milhões de habitantes, é uma cidade muito grande, que reúne pessoas de todo mundo também. Então, Santa Cruz de la Sierra, na Bolívia, é uma cidade do nível de São Paulo. Podemos comparar aqui a São Paulo, grande, com muita gente, com pessoas de todos os lugares, muitos brasileiros lá, porque há muitas universidades, e a universidade lá é muito barata. Então, muitos estudantes vão para lá, principalmente para estudar medicina, porque lá a medicina é muito barato, em torno como se tu pagasse R$200 de mensalidade por mês para estudar, né, um curso de medicina. Então, há muitos estudantes, muitos brasileiros em Santa Cruz. Tá? E nós tivemos o contato de uma igreja, de uma Assembleia de Deus, através de um missionário, e o Juad foi levado para a Bolívia. Na primeira viagem, a pastora Eliane foi e fez a implantação, né, deu o curso, o treinamento para os líderes, para iniciar a base lá, nessa igreja em Santa Cruz. E, durante essa viagem, ela conheceu um pastor que se perdeu em Santa Cruz, tinha ido a Santa Cruz para visitar um parente que estava doente, se perdeu, e aí, para poder voltar para casa, pediu ajuda na casa do pastor Paulo Moreira, que era o missionário, né, onde a pastora estava hospedada e que era o responsável por aquela igreja. E lá, conversando com o pastor Marcos, ele contou a história dele, de onde ele vinha, que era lá de um outro estado, bem longe, mais de 500 quilômetros de distância de Trinidad, de Santa Cruz. Trinidad fica mais de 500 quilômetros de distância. E ele estava ali, contou a história dele, falou de onde ele vinha, de que ele estava naquela época, né, 2011, ele era pastor numa pequena cidade, bem no interior da Bolívia, na verdade, na selva amazônica boliviana, que era Baures. Quando a pastora voltou dessa viagem, ela chegou para mim, contando para nós, no escritório, eu trabalho no escritório do Juad, e ela chegou contando da viagem, né, e tal, e ela falou que conheceu esse pastor e que ele, quando conheceu o Juad, ele ficou muito interessado em levar o Juad para a igreja dele, lá nesse lugar, longe de tudo, no meio da selva amazônica boliviana. Tá? E aí, ela contando a história, ela olhou para mim e disse: "E Lu, eu vi tu e o Grayson lá." E eu pensei, o que tenho eu a ver, né, com selva amazônica, com Bolívia? Eu sempre estudei para falar inglês.
E eu não gosto nem... Eu fui líder do JUAD, do Júnior 1, por 6 anos. E eu sempre fui para acampamento obrigada. Não quero ir para o meio do mato, né? Não é muito a minha praia. E ficou quieto, assim. Disse, bom, tu viu, né? Ok. E comigo, lá no meu coração, eu pensei, bom, eu não vou. Se Deus quiser que eu vá lá, que a gente vá lá, Ele vai falar com a gente, né? E aí a gente fica naquela coisa, né? Vai vir um anjo, eu vou ter um sonho, uma visão... Uma coisa muito sobrenatural vai acontecer para comprovar que é para a gente ir para lá mesmo. Isso aconteceu em junho de 2011. Em novembro de 2011, eu fui junto com ela à Bolívia, porque aí aconteceria a primeira cerimônia oficial da base JUAD lá, e eu fui junto com ela para conhecer, né? Ter um contato, então, com o pessoal em Santa Cruz. Mas ali, ok, tudo muito tranquilo. E o pastor Marco apareceu lá de novo. Foi lá visitar a igreja, foi ver a cerimônia do JUAD, para poder entender, então, como era o JUAD. E nessa viagem, o Grayson ainda não foi junto. E eu conheci ele lá, e conversou de novo, falou sobre Baures. Mas o detalhe é que, enquanto ele não estava lá, o pastor Paulo, que era o nosso anfitrião na Bolívia, né, ele tinha contado para a gente diversas histórias sobre missionários que tinham viajado a Baures, né, e de tudo que acontecia com eles, e de todos os perrengues, né, que aconteciam nas viagens até Baures, que a igreja dele mesmo já tinha feito. Então, eu conhecia assim, tudo que tinha de ruim. Né, nessa história, ele já tinha nos apresentado. Conheci o pastor Marcos, e então ele reforçou esse desejo de ter o JUAD na igreja dele em Baures. Quando eu voltei, eu falei para o Grayson, bom, conheci o pastor, contei toda a história... Mas eu disse, a pastora disse que viu a gente lá. Eu não me vi lá ainda. Tu também não, né? Não, acredito que não, né? Porque não. Na selva amazônica, né? Aí a gente foi... Pode passar, irmão. Aí a gente foi procurar no Google, tá? Primeiro, assim, todo mundo pensa que fazer missões é assim, a gente vai fazer turismo, né? Então a gente vai viajar bem, vai comer bem. Mas não é isso que as pessoas pensam. Na verdade, a realidade é outra, né? Isso aí foi numa das viagens que a gente foi à Bolívia, eu e a pastora, a gente teve que andar naquele carro, por estradas de chão batido, então, nem sei como é que a gente foi de roupa clara, depois volta tudo assim empoeirado. E a Bolívia tem uma tradição de comer sopa, mesmo quando está calor, né? Então, são coisas bem interessantes. Pode passar. Na verdade, eles têm 2 pratos de comida, né? Que eles comem bem. Então, na verdade, você, quando tomar café da manhã lá, você vai comer bem. Então, vai vir um prato grande, e é falta de respeito você não comer. Então, quando você vai para uma missão, a Lu não falou que depois, antes de nós ir para lá, a gente estuda, né? Eu vou falar agora. Tu vai falar agora? Não, tá. Pulei a tua parte, né? Mas, enfim, a gente tem que estudar. Mas, gente, o transcultural, quando você sai da sua casa, sai do seu meio, você tem que aceitar, né? Então, ali eu tive que comer, e aí depois a gente dividiu a comida ali, né? Ela mostrou a sopa ali. Quem gosta de sopa aqui? Eu gosto de sopa. Mas não com 40 graus, né? Na Bolívia é tradição. Na Bolívia é tradição comer 2 pratos. O primeiro prato sempre é sopa. Baures, como fica... ali a gente está mostrando, né, o mapa da América... O mapa aqui da América do Sul. Né, então, aqui está Brasil, Bolívia, aquele verdinho ali do lado. Então, é bem longe, né, a gente está aqui embaixo, ó, perto do Uruguai, né, e Bolívia lá em cima. Pode passar, irmão. E aí, Baures é esse pontinho vermelhinho que está aqui, ó, bem no cantinho lá em cima. É quase divisa com Rondônia. É mais perto do estado da Rondônia do que aqui do Mato Grosso, enfim. A Bolívia é bem grande, né? Então, toda essa faixa ali em cima faz parte da selva amazônica. Então, a gente começou a procurar no Google. Porque que lugar é esse, lá no meio do nada? E a gente se viu lá, tá. E a gente começou a procurar. E aqui eu botei no mapa assim para vocês entenderem, mas se você botar no mapa do Google que mostra por satélite, você vai aproximando, 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 e você só vê mato, só tem verde, não tem nada perto, não tem nada perto. E a gente foi indo, foi vendo isso, né? Botou Baures no Google e foi vendo, e primeiro, assim, pelo mapa, a gente já viu, é complicado. Aí a gente foi para o YouTube e começou a pesquisar sobre Baures. E quando a gente entrou no YouTube, tinha alguns vídeos sobre a cidade. Tinha alguns vídeos de uma festa tradicional, porque eles são muito católicos, uma colonização espanhola. Então, eles são muito católicos. Essa cidade, Baures, ela tem mais de 300 anos. Mais de 300 anos. E tem em torno de
3 mil habitantes. Não sei quanto está agora. Em 2012, quando nós fomos para lá, ela tinha, então, 303 anos e 3 mil habitantes. E na Praça Central tem uma estátua de um índio e do primeiro jesuíta, né, o padre católico, que foi lá evangelizar. Foi o primeiro missionário que foi até Baures. E a estátua dele está lá porque ele conta a história que ele foi comido pelos índios. O primeiro missionário que foi para lá foi comido pelos índios. Então, e tudo isso a gente sabia. Mas aí, quando a gente começou a olhar no YouTube aqueles vídeos com as festas, com essa festa da padroeira, e vendo as pessoas, e vendo a música, aconteceu a coisa sobrenatural, que foi a gente olhar o vídeo, olhar a cara das pessoas, e começou assim o coração a se agitar e ter alguma coisa, e começou a brotar um amor. Na verdade, é como o amor que ela fala é você amar a pessoa que você não conhece. Então, isso que ela está falando, eu sou chorão, tá, também. Então, gente, quando você sai da sua casa, da sua parentela, e quando a gente entende o que é ser cristão, você ama. Então, hoje aqui em cima, no altar, a gente falando, cantando, gente, a gente tem que amar. Né? O pastor ainda fez... Cadê ele? Eu também sei fazer. Sabe, essa pegada. E quando tu sai da tua casa, quando sai da igreja, aqui está tudo lindo, maravilhoso, mas quando tu vai lá, como a Luciane falou, você ama, a gente começou a amar aquelas pessoas sem estar lá. Sem conhecer. Sem conhecer. Aí Deus começou a constranger os nossos corações, e ela olhou para mim, e eu olhei para ela, e eu confirmei, sim, a gente vai para lá. E aí a gente foi para Pastor e confirmou que a gente ia para Baures. E aí fomos, né? Pode passar, irmão. E Baures é essa cidade, então, muito pequena. Se vocês contarem ali, tem 10 ruas. Tudo que está aparecendo nessa foto é a cidade. Isso é toda a cidade. Tá? Tudo isso é a cidade. Tem 10 ruas. Lá no fundo, bem lá no final, é a pista de voo, que é uma pista de chão batido, e de lá para cá a gente conta 10 ruas. Pode passar. E esse foi o nosso transporte. Né? Esse pequeno avião, que aí está aparecendo bem bonito. E ali vocês estão vendo aquela placa, está escrito ali, isso na pista então de voo, quando a gente desce, tem uma placa que fala bem-vindo a Baures, a capital nacional do chocolate. Por quê? Porque, como é no meio da selva amazônica, lá existe o quê? Plantação de cacau. As pessoas da cidade, eles trabalham na agricultura, é plantação de cacau. Então, são pessoas que acordam muito cedo, que têm um trabalho pesado quase que o dia todo, né? Vão para a plantação, vão lá colher cacau, trabalhar, plantar no cacau, né? E que de noite voltam para casa e a única coisa que eles fazem, os homens, né, é ir para o bar beber. Passam a noite no bar bebendo. Bebendo, bebendo e bebendo. Mas aí, interessante é que, na Bolívia, a gente aprendeu o seguinte, a gente foi com o plano A, a gente até tinha um plano B, mas só vai dar certo o plano C ou D. Nada acontece do jeito que foi planejado. Tudo vai mudando a cada 5 minutos e você tem que estar preparado para, né, fazer acontecer, independente do que for. Então, nós fomos do Brasil para Santa Cruz, que é o caminho, né? Saímos daqui do Brasil, fomos para Santa Cruz na quarta-feira. Na quinta noite, nós pegamos um ônibus para ir de Santa Cruz até Trinidad, que é a capital do estado de Beni, e de Trinidad até Baures, nós, para ser um pouco mais rápido, como nós viajamos a noite toda, chegamos lá na sexta de manhã, e a gente foi para lá para, então, fazer a implantação do Juad. Ia ter um curso durante todo o final de semana, sábado e domingo, com 40 pessoas de 5 povoados de Baures e mais 5 povoados indígenas da região. E a gente ia ter 40 pessoas lá, estavam aguardando a gente para fazer o curso. Nós saímos de Santa Cruz, então, na quinta noite, viajamos a noite toda de ônibus até chegar em Trinidad. A ideia, o plano era chegar em Trinidad, ia ter uma pessoa nos esperando, que ia com a gente até um avião, a gente tinha passagem de avião, em Trinidad tem aeroporto, e a gente ia pegar o avião, que não era esse, e ia para Baures. Quando a gente desembarcou do ônibus em Trinidad, a pessoa que era o nosso tradutor, que é boliviano, que deveria nos esperar, já tinha pego um ônibus, ele tem medo de avião, e então ele desistiu de viajar com a gente, e ele pegou o ônibus e foi de ônibus por terra para chegar lá, e a gente ficou assim, sem saber falar espanhol direito, que foi a terceira vez que eu fui, estava aprendendo, e sem conhecer ninguém. Mas então o irmão do pastor Marco, que morava em Trinidad, foi lá, nos buscou e nos levou ao aeroporto.
No aeroporto, tudo bem, agora a gente vai embarcar, vai descer lá, e o pastor Marco vai estar nos esperando, tudo certo. Quando a gente embarcou no primeiro avião, era um avião grande, assim, de carga. Sabe avião de carga do Exército? Aqueles que baixam a porta, assim, a gente sobe por trás, por uma rampa. Tinha uns bancos lá dentro, tudo. Cabia umas 10 pessoas no avião, né? Na verdade, ele não decolou, tá, gente? Vamos encurtar o assunto aqui. Na verdade, ele taxiou, ele foi, a gente entrou por trás, aquele cheiro de diesel, e o negócio não voou. Ele taxiou e aí ele voltou. Quando ele voltou, o cara tirou uma espada, um pau, e começou a bater no motor assim. Disse, Lu, começa a orar, porque se o cara tá com uma ferramenta batendo no motor, que é o que vai levar nós lá, ou a gente vai chegar ou a gente não vai chegar. E a gente não chegou porque o avião não decolou. E aí a gente voltou para o hangar lá. Ficamos no aeroporto por 1 hora esperando a notícia que a gente iria voar. Isso não aconteceu, né? Então o voo foi cancelado e foi isso mesmo. É muito assim, eles resolvem as coisas muito... Ele pegou uma chave gigante de ferro, foi lá, bateu no motor, não funcionou. Ele disse assim, pode descer, pode descer. E a gente voltou para dentro do aeroporto, ficou esperando, vamos arrumar outro avião, né? Isso era sexta-feira, no sábado de manhã a gente começava o curso era sábado o dia todo, domingo o dia todo. Na segunda de manhã a gente tinha que voltar para Santa Cruz, para na terça-feira voltar para o Brasil. Ficamos lá esperando, e aí ouvimos no alto-falante do aeroporto, o voo foi cancelado, não há voo para Baures. Aí fomos, então, até o guichê, para ver, então, o que seria feito. Quando que vai ter outro? Segunda-feira. Gente, eu nunca vi a minha esposa tão brava na vida. Essa mulher dava salto, como assim? E ela chegou no guichê para falar, e lá na Bolívia, todo mundo que é do Exército compra esses aviões, e esses aviões eles circulam lá, de fato. Só que o rapaz que abordou nós lá, dizendo que não ia ter, desse tamanho, grandão assim. E aí essa aqui olhou para ele e disse, como assim? A gente tem que ir lá. E ela cuspia fogo, assim, não, tem que resolver isso aí. O que a gente ia fazer? Tinha 40 pessoas esperando, que também estavam viajando para ir até lá para ter o curso, né? E o que a gente faria? Não podia simplesmente agora fazer o quê? Não deu. Não tem, vamos voltar para casa e ok. Não, a gente vai ir de qualquer jeito. A gente vai ir de qualquer jeito, porque missão dada é missão cumprida, a gente vai fazer. E aí, pensem bem, um milagre de Deus, com tudo preparado, do modo de Deus, né? Eu disse, aquela ali é a capital, Baures é a capital do chocolate. Uma cidade lá no meio do nada. Ela é no meio do nada. Né? 500 quilômetros de qualquer outro lugar, a qualquer outra cidade habitável. E como naquele fim de semana haviam 2 cursos programados para aquela cidade. O nosso do Juad e da prefeitura de cacau, de Baures, que ia lá para dar uma palestra para os plantadores de cacau. 2 pessoas estavam lá indo para o mesmo lugar. Isso é só milagre. É totalmente improvável. Foi um plano de Deus. Porque para alocar esse aviãozinho aqui, você precisa ter 5 pessoas para dividir o valor, né? Ele só viaja quando completa a quantidade de pessoas. E precisava de 5 pessoas para poder locar um avião para ir. Para a gente ter dinheiro, né? Para ir, não tem como locar com menos pessoas. Então, nós éramos 2, eles eram 2. E aí a gente tinha um detalhe, né? A gente não tinha dinheiro para ir locar o avião. E o rapaz que ia lá dar esse curso de cacau também não tinha. E aí, no pouco que eu entendia de espanhol e falava, ele disse, o rapaz esse que ia, ele era assim, eram 2. Era um baixinho, magrinho, bem novinho, parecido com o Grayson, assim, né, bem novinho. Mas eu não estou tão magrinho assim. Na época era. E o outro era um homem alto, barbudo. Assim, se tu encontrasse ele na rua, tu ia ficar bem desconfiado assim, né, da aparência dele. E aí, o Grayson não falava nada e nem entendia nada de espanhol, então ele disse, a gente pode locar o avião, mas a gente precisa ir até o centro da cidade de Trinidad para resgatar o valor da passagem, para poder pegar esse dinheiro, que era da passagem, né, e ir lá locar o avião. Ok, vamos. Detalhe, Trinidad, todo mundo anda de moto, só tem moto, não tem táxi. Então, ele chamou uma moto e foi numa moto e eu fui na outra. E só peguei e fui, né? A gente tem que ir, vamos. Depois, quando eu estou andando na moto, depois, quando eu chego lá no escritório da companhia aérea, né, pedimos o resgate, a moça foi dar o valor, resgatar, e eu pensei, eu não conheço esse cara, eu não sei quem ele é,
O Grayson, eu não tenho nenhuma Mas acho forma... que nesse momento que ela está falando, eu comecei a interceder por ela, porque veio um espírito e se consome com a minha baixinha, né? E se leva o dinheiro? E se mata ela aí? Sério, gente? Aí aquilo começou a soprar no meu ouvido, né? Eu comecei a orar. E aí o relógio rolando, e eu, tá, amigo, cadê minha mulher? E o dinheiro? E aí, como é que faz? A gente não tinha nenhuma forma de contato. A gente estava sem celular, sem telefone, não tinha como eu ligar para ele, não tinha como ele ligar para mim, não tinha como saber nada. Estava totalmente assim, né, no meio do nada. Mas deu certo, a gente resgatou o valor e voltou e fomos ao hangar, então, onde locamos esse avião. Pode passar, irmão. E aí fomos até Baures e lá estava o pastor Marcos nos esperando. Pode passar, porque, detalhe, o avião ele tinha só 2 bancos dentro, né, que era o do piloto e da pessoa que é sentada ao lado dele, que foi esse homem, que era o maior de todos, ele só cabia lá na frente. E aí o restante de nós foi atrás. Então, os outros 2 foram ali. Os outros 3, na verdade, né? O Grayson foi sentado naquele banco azul ali, junto com outro rapaz, junto com outro homem que tinha alocado o avião. E eu fui sentada em cima da nossa mala, que era aquela mala vermelha, porque não tinha lugar para sentar. Assim era o transporte, e foram assim 40 minutos até chegar em Baures. Pode passar. O detalhe é que quando o rapaz fechou a porta, o senhor lá do hangar fechou a porta do avião, ele disse assim: senhora, não encoste na porta. Aqui não dá para ver muito bem, mas ela tem um arame, ela era fechada com um arame, né? Não tinha fechadura. Ela era amarrada com um arame. E ele disse: senhora, não encoste na porta porque ela pode abrir. E tá bom, não vou de jeito nenhum, né? Quando dava alguma tremila, eu me grudava no Grayson aqui, não vou para o outro lado, né? Porque ali é perigoso. E tal, e foram 40 minutos assim até a gente chegar lá em Baures. Pode passar, irmão. Em Baures, a cidade é assim. Parte da cidade ainda é muito antiga, né? Tem construções muito antigas, lá chove pouco, enfim. Então, que são casas que foram feitas de barro, com telhado de palha, bem rústicas. Mas também já tem construções, pode passar. Tem construções, tem prédios, tem escola, tem uma escola bem bonita, enorme, grande, tem muita criança na cidade. Não, todos os lugares do interior, na verdade, tem muita criança. Então, tem uma escola bonita, mas as ruas são assim, de chão batido. Pode passar, irmão. E aí nós fomos lá, então, para ministrar o curso, e tinha 40 pessoas ali, que lá é o nosso tradutor, que chegou antes de nós, né, o pastor Walter. E nós estávamos ministrando o curso na igreja antiga. O pastor Marcos é um homem de muita visão, sempre foi. E ele construiu. Quando ele chegou lá, a igreja era assim também, rústica. Tinha esse chão batido, uma construçãozinha ali, uns tijolos no chão, que era o púlpito, e o telhado era de palha. O pastor Walter está no púlpito. Está em cima do púlpito. Ele é o púlpito, tá, irmãos? Quem gosta de púlpito bonito, aquele ali eu apresento um púlpito bonito, tá? Aquele ali é um deles. E aí a gente botou um som e tal, e a gente começou a ministrar, e ele traduzia, e a gente olhava para o rosto das pessoas e tinha lá 40 pessoas de 5 povoados diferentes. Não são índios, assim, a gente fala assim, são todos índios? São. A gente não deve chamar eles de índios, porque, apesar da origem ser indígenas, eles não gostam de ser chamados de índios. Mas eram todos pessoas indígenas, de povoados do interior. E a gente olhava para eles e parecia que eles não estavam entendendo nada. E aí a gente começou a entrar num conflito, né? Pô, Deus, ali ministrando, mas pensando, pô, Senhor, a gente veio aqui, já foi complicado chegar, agora aqui a gente está ministrando o curso, isso não vai dar em nada. Porque parece que ninguém está entendendo nada. A gente está falando, e eles estavam assim, parados, olhando para a gente com cara de paisagem. Sabe aquela cara que não demonstra nada, nenhuma reação, nem sim, nem não, nada. Até que o Grayson disse, vamos passar para a parte prática. E aí o Grayson foi para a parte prática e foi ensinar a fazer a formação do JOAD. A partir daquele momento, botamos eles de pé, começamos a ensinar as ordens de comando, e começamos a executar as ordens de comando, e aí parece que tudo mudou. O céu se abriu, e eles começaram a entender e a participar, e aí a coisa fluiu, né, e andou, e a gente viu, né, assim, qual era o propósito. Isso foi muito importante, porque a gente entendeu uma coisa ao final desse curso. Né? A gente foi lá, mas não foi a gente que foi fazer missão. Na verdade, Deus usa as pessoas para levar a mensagem que Ele quer, do jeito que Ele quer. Ele nos levou até lá para entregar, né, para falar, para ensinar o trabalho do JOAD. Mas, independente do que aquelas pessoas
iam fazer depois o que aconteceu com elas depois. Deus quis assim. Ele quis entregar isso para eles. Assim, o que o nosso papel nisso foi só de ferramenta. Realmente, assim, é aquele momento em que tu entende que tu tem que diminuir para ele crescer. Como nós já cantamos aqui. Nós somos um detalhe nessa história. Um detalhe no plano que Deus tinha para aquele lugar. Na verdade, um dos momentos mais constrangedor para mim foi quando eu vi a igreja de chão batido. E uma irmã começou a varrer o chão batido. A adoração que eles estavam fazendo lá me constrange até hoje. Então, quando você vê um teto de palha e você vê um chão batido sendo varrido, e as pessoas, e nós reclamamos da cadeira dura, e a gente está reclamando do calor porque tem gente se abanando, porque está quente, né? Ali eu me constrangi muito. E aí eu vi que não era nada, como a Luciane falou, quando a gente sai, entende o chamado, quando você entende aquilo que Deus tem para a sua mão, você tem que fazer. Pare de olhar para o lado e achar desculpa, como a gente está sempre passando desculpa para terceiros. A minha comunhão com Deus é eu e Deus, cara. A gente tem que fazer a nossa parte. Parar de mimimi, parar de olhar para o lado. E tem que fazer o que tem que ser feito. Eu tenho isso muito no MBCV. Eu me converti lá com 23 anos, gente. Eu não valia boia que eu não comia, não valia a pena. E Deus falou comigo, só faz, meu irmão, só faz. E quando Deus falou comigo individualmente, só faz, cara, eu faço hoje. Se você me convidar para varrer o chão, eu vou varrer. E quando eu vi aquela mulher varrendo, eu vi um dos louvores mais bonitos na minha vida, foi esse louvor aí, ó. De pessoas louvando e nos ouvindo. E aquilo me constrange hoje ainda. Eu me emociono porque eu vejo pessoas felizes de estar debaixo de um teto de palha, de estar lá num banco duro, mas com uma alegria, com um sorriso, só vocês vendo. Então ali, fizemos o curso nesse lugar, assim, bem rústico, e as pessoas estavam ali por quê? Por causa disso, por causa do amor a Deus, para poder se capacitar para cumprir melhor o papel deles como igreja, lá no meio do mato, no meio do nada. Então ali está esse público, para vocês verem que tinha 40 pessoas lá. Pode passar. A igreja em Baures, então, ali, a água... A gente tem algumas fotos, para contextualizar um pouquinho assim. Não tinha água encanada, não tinha esgoto. Tem luz elétrica. Agora as coisas já mudaram, melhoraram um pouco, mas na época só tinha um poço de onde eles tiravam água. Ali está o pastor Marco. Pode passar, irmão. Tinha, então, uma cozinha, que era da família e da igreja, onde eles faziam pães para geração de recursos e se sustentavam assim, fazendo pães, mas é um lugar todo, também sempre, telhado de palha, pouca parede, tudo muito aberto, muito rústico. Pode passar. E aí, depois que acabou o curso, cumprimos a nossa missão. Depois de cumprir a missão, de ter feito todo o curso, de todo mundo ter ido embora, viajado para suas casas, aí a gente foi conhecer a cidade, foi dar uma volta. Isso aí, turismo a gente só faz no final da missão, tá? É só no final. Aí a gente foi conhecer a cidade, e aí foi lá, nesse rio, porque Baures é como se fosse uma ilha. A cidade toda é circulada por um rio ao redor. Toda a divisa dela é um rio. Então, quando você vai por terra, você tem que passar por balsa. A gente foi lá conhecer um dos pontos, Então, lá o pessoal, as mulheres lavando roupa, como se fazia antigamente. Eu sempre ouvia minha mãe falando, ela contar de quando ela era pequena, que ia para o rio lavar roupa na beira do rio e tal. Era assim. E estavam lá as mulheres, no domingo de tarde, com toda a roupa da família, da semana, eu acho que estavam lá no rio batendo roupa ali. Dá para ver, tem umas assim com um pau grande ali, batendo as roupas para lavar. E a gente foi lá conhecer. E o bom é que os jacarés que tem no rio, eles só saem de noite. De dia, diz que eles não aparecem, então é tranquilo para lavar roupa lá, porque os jacarés só saem à noite. E é verdade, eles têm, é selva amazônica, Então tem jacaré lá mesmo. Pode passar, irmão, por favor. E aqui, falando então dessa questão assim, transcultural, que o Grayson comentou, quando a gente vai fazer missões num outro país, você precisa entender a cultura, precisa entender para não ofender. Por exemplo, se você der um presente para um boliviano, um pacote de presente, o que a gente faz quando recebe um presente aqui? Abre na hora,
O boliviano, eles guardam, às vezes, 5, 7 dias. E aí, depois que passar um tempo, assim, é que eles vão abrir o pacote. Uma vez a gente deixou um presente para um pastor lá, e eu fiquei esperando, né? Esperando, quando é que ele vai abrir para ver. Eu queria saber qual era a reação dele. 7 dias depois, ele mandou uma mensagem no WhatsApp. Vocês deixaram uma coisa para nós, muito obrigado, irmã, não precisava. Eu disse, não, isso aí, pastor, faça bom uso, faça bom proveito, né? Use aí. Era uma oferta. Mas, sim, 7 dias depois que ele foi abrir o envelope com a cartinha, com o negócio que a gente deixou, porque eles não abrem presente na hora. Agora, se eles colocarem um prato de comida, te servirem comida, e você não comer, eles ficam profundamente ofendidos. Lá não falta comida. Não falta comida. Né? Eles comem muito, comem bastante. Mas se você não comer, negar comida, recusar a comida para eles, isso é uma grande ofensa. Então, a gente tinha que comer. É aquele prato que está aqui do lado, que é um bife com uma polenta, aquilo ali era o café da manhã, em Baures. Por quê? São pessoas que trabalham na lavoura, na plantação, eles têm que comer bem de manhã, porque eles saem para trabalhar, e depois, sei lá que hora que eles vão comer, né? Levam um lanche para ser o almoço, mas, enfim, eles vão comer bem de novo quando voltam para casa. Então, eles precisam comer bem de manhã. Então, esse era o café da manhã, um bife com aquele mingau, parece bem uma polenta, assim, até que era bom. E aí, como é a capital do chocolate, a gente tomava um chocolate... Chocolate quente. Chocolate quente, mas assim, é um chocolate quente de cacau puro. Não é... Ele é amargo, não tá? É, ele é bem amargo. Ele é doce, muito forte doce. E amargo, né? Parece um café queimado. Quer falar, Davi? Que temperatura era isso que vocês tomaram chocolate quente? Lá em Baures faz, em média, 35 graus. E como é acima, né, da linha do Equador, vai ser sempre 35 sempre para quente, cima, né? Sempre quente. E o primeiro prato, sempre no almoço, é uma sopa. Sempre uma sopa, e depois vem a comida. E então, a gente conversou com o pastor, porque não tinha condição da gente comer toda a comida que era servida, né? Era muita comida. Dividir para 2 aí, pastor. E a gente conversou com o pastor e dividiu, porque, né, para não botar comida fora, e ele entendeu e ajeitou isso. Mas as irmãs sempre queriam, né, dar mais comida, mais comida, mais comida. Pode passar, irmão. Então, hoje, a igreja lá em Baures, ó, do ladinho está ali o telhadinho de palha, a igreja rústica, que tinha o chão batido, né, que o Grayson falou que mesmo sendo chão de terra, chão batido é chão de terra, as irmãs, antes de cada ministração, de cada culto, estavam lá varrendo e limpando aquele chão. Ficava lisinho, né, para a gente poder entrar lá e ministrar. Mas a igreja, o pastor Marcos construiu essa igreja, ele levantou toda ela, né, praticamente sozinho, com algumas ofertas, ele construiu essa igreja lá em Baures, e hoje é um templo assim, bonito, construído, que tem equipamentos, que está funcionando. Pode passar, irmão, por favor. E nós voltamos lá depois para fazer a cerimônia do Joade. Vocês estão vendo ali uma igreja cheia. Essa é a igreja por dentro, como ela é hoje. É um templo que está completo agora, ele terminou de construir. E aí tem uma base do Joade lá, tá? Com muitas crianças, porque eu disse criança é uma coisa que tem em todo lugar, muita criança. Pode passar, por favor. E aí, como nós viemos falando, assim, a gente não vai para um lugar para fazer turismo, né? Essa questão, o que nos move para ir a algum lugar são as pessoas. São as pessoas. Você olha para as pessoas e você entende que elas têm uma necessidade, que é a necessidade de qualquer um, todo aquele que não tem Jesus, toda pessoa que não conheceu Jesus, essa é a maior necessidade da vida dela. Não importa se ela tenha dinheiro, não importa se ela tenha tudo, se esteja uma vida toda certinha, boa, feliz, mesmo para essa pessoa, se ela não tiver Jesus, é a maior necessidade da vida dela. Ela não tem tudo, porque não tem a salvação. Então, olhar as pessoas, ver as pessoas do lugar, é isso que move o nosso coração para ir. Né? Você precisa amar. Amar a cultura, entender que não vai ser do seu jeito, entender que você vai abrir mão do seu conforto, daquilo que você gosta, para poder estar lá, para cumprir aquilo que é o mais importante, que é entregar a mensagem do Evangelho. Pode passar, irmão, por favor. Então, são esses os sorrisos, as pessoas. Você recebe muito carinho, você recebe muito amor. É muito engraçado isso, porque você não... Eu digo assim, a gente não passou necessidades, a gente teve todas as dificuldades na viagem, teve esses empecilhos, teve as dificuldades a serem vencidas na viagem para ir lá, para cumprir a missão. A volta tem que contar num outro dia, porque a volta também não foi... A volta foi mais difícil ainda que a ida, mas a gente deixa para um outro dia, pastor.
né? Que é a história da volta de... A gente quase ficou... Na verdade, a gente ficou isolado em Trinidad quando a gente voltou de Baures, porque havia... Tinha protesto nas barreiras e lá eles param e mandam todo mundo descer dos ônibus e dão pedras e pau para te guerrear contra a polícia. Então, a própria pessoa que falou para nós, olha, se você subir dentro do ônibus, vocês vão ter que pegar um pau e pedra. Porque vocês vão ter que brigar com... Se o ônibus parar, vocês descem, pegam um pau, uma pedra e tem que jogar contra a polícia. O plano A, na volta, era a gente pegar um ônibus em Trinidad e voltar para Santa Cruz. Tranquilo, tinha tempo. Mas aí, quando a gente desembarcou em Trinidad, já tinha uma pessoa lá nos esperando para dizer, vocês não vão de ônibus, não tem como, todas as estradas estão bloqueadas com protestos. É tipo o MST. Eles vão para a rua e aí, quando chega, tem um ônibus passando, eles fazem os passageiros descerem, colocam eles na frente e as pessoas que apanham, né, eles ficam atrás, eles usam as pessoas de escudo. E aí, quando a polícia vem, as pessoas, né, que apanham. Enfim, não tem como. E aí foi uma luta até conseguir uma passagem para voltar para Santa Cruz. E fizeram diversas ligações e tentaram de toda forma, porque não tinha passagem. Dizia que não tinha passagem na segunda-feira, a gente não tinha como voltar. Só que na terça-feira de manhã a gente tinha que estar em Santa Cruz para poder voltar para o Brasil, senão a gente ia perder o voo. Né? E isso teria um custo muito alto depois para a gente voltar. E aí, na sexta-feira, na verdade, quando eu briguei lá no aeroporto porque não tinha voo para ir, aí na segunda-feira eu tive que falar com uma pessoa que eu tinha brigado na sexta-feira. E aí ele olhou para mim e disse, você, não foi você que brigou comigo sexta-feira? Eu disse, não foi não. Não, eu tinha um compromisso muito importante, a gente foi e fez, mas agora a gente precisa voltar. E aí voltamos, conseguimos, né? A gente fez todo um tour pela Bolívia, que a gente foi de Trinidad para Cochabamba, para depois conseguir chegar em Santa Cruz, mas, enfim, chegamos lá e voltamos para o Brasil. Pode passar, irmão, que eu acho que só tem... Isso aí é só o final. Só para mostrar que a gente foi até o Rio lá, né? Mas, então, irmãos, o que a gente pode, assim, passar de lição para vocês? Ou passar, assim, compartilhar, né, dessa experiência. E assim, né, essa foi a primeira viagem, então o pastor Marcos estava em Baures, teve o Joade lá, depois ele veio morar no Brasil, ficou 2 anos aqui com a gente, voltou para Trinidad e fundou o MBCV lá, e hoje já são, na verdade, 3 igrejas do MBCV, porque Baures agora está sendo assumida pelo pastor Marcos também. Então, tanto Baures como Trinidad são 2 igrejas do MBCV que estão na Bolívia, e toda essa história começou aqui, nessa viagem, né, nessa missão, que parece uma aventura do Indiana Jones, que eu gostava, mas que deu resultado, uma semente plantada lá em 2011, que tem dado fruto até hoje, que está dando fruto, e que está salvando vidas, e que está gerando, né, salvação de famílias, de uma visão, segundo a visão que Deus nos deu aqui no Brasil. E o que a gente tira de lição disso, tem uma frase até que diz, né, que missões se faz indo, ou orando, ou contribuindo. Mas, na verdade, essa frase está errada, porque missões não ela dá a entender que você pode fazer de um jeito, ou de outro, né? Ou você vai, como nós fomos, ou você ora pelos perdidos, ou você contribui, e daí está tudo certo se fizer um dos 3. Mas, na verdade, não. Missões se faz indo, orando e contribuindo. Nós fomos chamados nesse ID a fazer das 3 formas, a cumprir as 3 formas. Como o pastor Ney já comentou no início, talvez você não vá para a Bolívia. Talvez você... Mas tem vaga, viu? Para a Bolívia é fácil de ir, dá para ir, tá? Quem quiser ir, é bem fácil, que tem o pastor Marcos lá, e vocês não vão ter que viajar desse jeito, que hoje as coisas já estão bem melhores. Mas talvez você não vá para a África, mas você pode ir para um campo missionário aqui perto. Você pode fazer missões. Na verdade, nós somos chamados a fazer missões todos os dias. Missões começam dentro da sua casa, porque as primeiras pessoas que você precisa ganhar para Jesus são os seus filhos. Se você tem filhos, o primeiro coração que você precisa conquistar, as primeiras pessoas que você precisa evangelizar são os seus filhos. São aqueles que estão dentro da sua casa, são a sua família, são as pessoas do seu trabalho, são as pessoas da sua escola. Enfim, pessoas perdidas, todos aqueles que não têm Jesus, são o nosso alvo, são a nossa meta, são o nosso objetivo, né? E para
contribuir ainda. 2 Coríntios 5, do 18 ao 20, fala: todos nós recebemos um ministério. Eu não recebi o ministério de missões, eu não tenho um chamado missionário, mas todo cristão recebeu um ministério, que é o ministério da reconciliação. 2 Coríntios 5, do 18 ao 20. Dá um tempinho ali, mas eu pego aqui na Bíblia também. Até que volte ali, né? Por causa dos slides. Minha folha grudou. Do 18 ao 20 fala: tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Por amor a Cristo, lhe suplicamos, reconciliem-se com Deus. Então, nós como cristãos, enquanto cristãos, nós recebemos esse primeiro ministério de reconciliação. Nós fomos reconciliados e temos o dever de reconciliar. Isso é parte do ID. E isso é para qualquer pessoa, em qualquer lugar. Então, nós somos indesculpáveis. Se nós conhecemos a Jesus, se nós temos aprendido a palavra, temos ouvido, e ela tem feito, né, transformação na nossa vida, o nosso dever é compartilhar a nossa fé. E esse compartilhar é vivendo ela no nosso dia a dia, é falando. Né? Isso é a nossa missão. Esse ministério da reconciliação, ele é para todos. Então, talvez você não seja um missionário que vai sair daqui e vai ir para outro país. Pode ser que seja. Uma vez eu estava num culto e eu não tinha a menor intenção de ser missionária, e foi uma das poucas vezes. Eu sou muito Marta, eu não sou Maria. Sabe, Maria, que escolheu a boa parte, ficou lá nos pés de Jesus enquanto Marta estava trabalhando. Eu não sou Maria, eu sou Marta. Estou sempre trabalhando, eu gosto de trabalhar. E num dia, teve numa festa missionária, numa festa dos povos, lá na sede, sempre tinha conferência missionária, e um dia o pregador estava lá, e ele fez um apelo de missões, e eu nunca tinha pensado em ser missionária. E eu me levantei naquele apelo. E a gente ainda tinha, era o tempo que tinha as bandeiras lá no templo, e ele mandou a gente escolher um país e ir lá orar por um país. Eu sei que tinha uma outra pessoa que estava lá também. O Grayson estava trabalhando na festa dos povos, estava lá fora, e a Dani também estava lá fora. Mas eu e uma outra pessoa estávamos lá nesse apelo. E eu me lembro que a gente levantou e orou, e foi orar por uma bandeira. Eu me lembro que eu fui orar pela Alemanha, não sei por qual tu foi orar, mas eu estava lá. E aí nós fomos, e eu me lembro que eu fui orar pela Alemanha, né? Eu tenho de origem alemã. E talvez eu nunca vá para a Alemanha, porque eu não consigo nem falar alemão. Não consigo. Mas então eu posso orar por um país. Posso ser enviada para outro povo. E contribuo com o que eu tenho aqui, com o que eu posso, todos os dias. Assim a gente faz missões. Indo, orando e contribuindo. Talvez você tenha Deus coloque um povo no seu coração para você orar. Talvez você nunca vá até lá. Mas ele precisa de intercessores por todos os povos, de todas as línguas, de todas as nações. E isso nós podemos fazer aqui mesmo. Mas nós aqui mesmo também podemos contribuir. Contribuir porque, enquanto nós estamos aqui, temos conforto e temos muito acesso a muitas coisas, tem cristãos que são perseguidos em vários países do mundo. O Portas Abertas é uma missão que cuida de cristãos perseguidos ao redor do mundo, e tem uma lista com 50 países onde a perseguição é extrema. E nós ainda temos muita sorte, porque nós temos liberdade. Na Bolívia, não está na lista dos 50 piores, né? Mas também existe perseguição religiosa. Também os cristãos não são tão bem vistos lá. Também já teve muitas leis que tentaram impedir que o evangelho fosse pregado, impedir que a Bíblia fosse... tem uma lei que impede de ter novas igrejas na Bolívia. Não nascem novas igrejas. Tem todo um processo lá. É difícil implantar uma nova igreja lá, porque há leis contra. Então, ainda não é um país com perseguição aberta, declarada, mas tem perseguição. E nós temos liberdade. E nós somos chamados a isso, a usar dessa liberdade em favor daqueles que nós podemos alcançar todos os dias. Nosso chamado é para ser missionário todo dia. É ser missional, não ser missionário, mas ser missional. Nós somos alcançados e temos o que dar. Todo mundo tem o que dar. Todo mundo tem algo para dar. Contribuir também não é só dinheiro, às vezes é contribuir com o seu tempo.
Enfim, contribuição tem diversas formas de fazer, mas você também tem como. E eu tem um pastor que a gente ouvia, ele falava que ele começou contribuindo, ele não tinha nada. Ele pensava que ele tinha muito pouco, mas ele decidiu, não, eu vou contribuir com missões. Ele começou com R$1. Ele mandava R$1 para um missionário todo mês. Todo mês ele mandava R$1, era o que ele tinha. Ele mandava R$1. E um dia ele encontrou o pregador, e o pregador disse, sabia quem era ele, né? Você é aquele que me manda R$1. Muito obrigado, irmão, porque a nossa obra seria menor se faltasse esse R$1. Né? Não ache que aquilo que você tem é pouco. Comece com o que você tiver, aonde você estiver, né? Porque faz parte do nosso chamado, de todos aqui. Ir, orar e contribuir. E para encerrar mesmo, pedir para o irmão colocar aí Mateus 16, 24 ao 27. Então disse Jesus a seus discípulos, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue. Tome a sua cruz e siga-me. Porquanto quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por minha causa, achá-la-á. Pois que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que dará o homem em troca da sua alma? Porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai com os seus anjos, e então retribuirá a cada um conforme as suas obras. E a nossa pergunta para vocês hoje, que na verdade foi uma pergunta que hoje de manhã também o culto lá na sede teve assim, falou muito sobre isso, né, sobre a volta de Jesus, sobre o nosso papel, e foi essa pergunta que o apóstolo fez no final. Eu disse, não, tem tudo a ver com o que a gente está falando hoje, né? Quem está disposto a entregar a sua vida? Entregar a sua vida não a Cristo, não só a Cristo. Isso você já fez, você entregou a sua vida a Cristo. Você está disposto a entregar a sua vida para fazer a obra dele? Investimento, esse é um investimento em salvação. Todo aquele, e é uma coisa que o apóstolo sempre fala também, e que nós comprovamos na prática. O pastor Ney também falou, quando você investe em missões, você está investindo na salvação dos seus familiares. Talvez não vai ser você que vai pregar para o seu familiar, mas, enquanto você estiver se ocupando com as pessoas que Deus ama, que estão perdidas, Ele vai estar se ocupando com as pessoas que você ama e que também estão perdidas. Amém? E eu vou pedir para o Grayson, então. Vamos colocar de pé?